Então, considerando esses elementos dessa parte de revisão que a gente fez da aula anterior, né? Eu relembro que na aula anterior, para poder obter o φ-chapéu, eu usei de argumentos geométricos. Eu tomei o elemento φ-chapéu e eu o decompus numa componente na direção x e numa componente na direção y, o escrevendo dessa forma. Φ-chapéu ficou sendo φ de x na direção y, mais um φ de y na direção j. Né? Daí, a gente obteve quem seria o φ de x e o φ de y. Haveria, entretanto, alguma outra forma de se obter as componentes do φ-chapéu? Eu estou perguntando se há uma forma alternativa para se obter o φ-chapéu. Sem ser pela decomposição cartesiana. Vocês conseguem pensar em alguma outra forma? Pergunto para vocês. Qual é o ângulo existente entre φ-chapéu e r-chapéu? (89 mais 1). Sim, senhor. Se eu falasse 89, provavelmente eu ia acionar um dispositivo que eu tenho aqui para combater terraplanistas, que faz o seu computador se explodir na sua cara a partir do momento que eu começo uma contagem regressiva aqui. Então, 90 graus. Pois então, a partir do momento que os vetores são unitários e formam uma base, certo? A partir do momento em que eles formam uma base, o que eu posso falar a respeito do produto escalar entre esses vetores? Já que o ângulo entre eles é de 90 graus. Dá zero? Claro que tem que dar zero. Se dois vetores são perpendiculares, não importa qual é a base em que eles estão representados. O produto escalar sempre terá que dar zero. Então, suponhamos que nós não saibamos fazer essa decomposição geométrica, ou por alguma razão eu não estou com saco, eu não estou enxergando os ângulos direito para poder fazer a decomposição. Mas eu preciso do φ-chapéu. O fato é que o produto escalar entre eles tem que dar zero, porque eles são ortogonais entre si. Digamos que você até já fez a decomposição do r-chapéu. Então, o produto escalar daria o quê? Cosseno de φ na direção y mais seno de φ na direção j. Vezes. Você não conhece o φ-chapéu. Então, ele seria escrito como φ de x na direção y mais φ de y na direção j. Isso aqui tem que dar zero. Produto escalar entre esses dois vetores dar zero, você vai preservar o produto das componentes em x e somar com o produto das componentes em y. Você vai ficar, então, com cosseno de φ vezes a componente x de φ-chapéu, que é o φ de x, mais seno de φ vezes φ de y. E isso aqui tem que dar zero. Ora, essa equação ela é legítima, ela é verdadeira. Mas ela tem um problema.
ela, por si só, não será capaz de me dar as duas componentes do vetor φ-chapéu, o φ de x e o φ de y. Por quê? Porque você só tem uma equação. Você tem uma equação e duas incógnitas. Você não sabe quem é o φ de x e você não sabe quem é o φ de y. Que outra condição eu precisaria, ou melhor dizendo, poderia usar para eu tentar construir um sistema envolvendo duas equações e duas incógnitas? Então, lembrando que, recapitulando, só essa equação é insuficiente para a obtenção do φ de x e do φ de y. Por quê? Porque ela tem duas incógnitas. Temos alguma outra condição que o vetor φ-chapéu precisa satisfazer? De que natureza é o vetor φ-chapéu? Ele é um vetor unitário. Unitário. Ou seja, o módulo do φ-chapéu é igual a 1. Sendo o módulo do φ-chapéu igual a 1, nós vamos ficar com 1 igual a raiz quadrada de φ de x ao quadrado mais φ de y ao quadrado. Elevando essas duas relações ao quadrado, você vai obter os dois membros dessa equação ao quadrado, você obtém φ de x ao quadrado mais φ de y ao quadrado igual a 1. Portanto, agora, você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Você tem cosseno de φ vezes φ de x mais seno de φ vezes φ de y igual a zero. E, por sua vez, você tem φ de x ao quadrado mais φ de y ao quadrado igual a 1. Agora sim você tem duas equações e duas incógnitas. Quem são suas incógnitas? A componente φ de x e a componente φ de y. Reparem o seguinte, eu até já sei a cara que o vetor φ-chapéu tem que ter. Eu quero que a gente aprenda a pensar fora da casinha. Pensar em outros mecanismos pelos quais o φ-chapéu poderia ser obtido. Ou um outro vetor, uma outra circunstância. Não importa. Tá certo? Ora, como é que a gente deveria, então, pensar a solução desse sistema? Tem duas equações. Uma delas é quadrática em φ de x e φ de y. A outra é linear. Eu vou trabalhar com a equação linear. Eu vou, por exemplo, isolar o φ de y. Vou ficar com, a partir dessa equação aqui, que eu estou chamando de equação 1, essa outra equação aqui eu vou chamar de equação 2. Da equação 1 eu posso isolar o φ de y. Então, φ de y seria igual a quê? Menos cosseno de φ sobre seno de φ vezes φ de x. Ou φ de y igual a menos a cotangente de φ vezes φ de x. Essa relação entre φ de x e φ de y, eu vou chamar de relação 3. E eu vou usar a relação 3 na minha relação 2, eliminando o φ de y. Nós vamos ficar com o seguinte. φ de x ao quadrado mais φ de y ao quadrado.
cotangente ao quadrado de φ vezes o próprio φ de x elevado ao quadrado. Igual a 1. Deixa eu deixar mais uma pessoa entrar aqui, gente. Pois bem, nesse instante, eu poderia colocar φ de x em evidência, uma vez que ele é um fator presente nas duas parcelas, e isso aqui me daria 1 mais a cotangente ao quadrado de φ, igual a 1. Mas 1 mais cotangente ao quadrado é uma identidade trigonométrica. 1 mais cotangente ao quadrado é, se eu não estou enganado, a cossecante ao quadrado. Se você tiver dúvida, pegue a relação seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, e você sabe que para qualquer ângulo φ vale 1. Divide essa relação por seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado vai ser igual a 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, aliás, dividido por seno ao quadrado, é cotangente de φ elevado ao quadrado. E 1 dividido por seno ao quadrado é a cossecante elevado ao quadrado. Então, a gente fica com o seguinte: φ de x ao quadrado, que multiplica 1 mais cotangente ao quadrado, que é cossecante ao quadrado, ou 1 sobre seno ao quadrado. São coisas equivalentes. A cossecante é o inverso do seno. Igual a 1. φ de x é igual, então, a seno. Aliás, φ de x ao quadrado é igual a seno ao quadrado de φ. φ de x, portanto, é igual a mais ou menos seno de φ. Então, aqui, um sinal de alerta tem que ser aceso. Pela decomposição geométrica, eu obtive diretamente que a componente x do vetor φ-chapéu em coordenadas cilíndricas deveria ser unívoca. Ela teria que ser igual a menos seno de φ. Usando o produto escalar de R com φ-chapéu, explorando o fato de que eles são perpendiculares e o produto escalar dá zero, eu obtive uma solução para o φ de x, só que essa solução não é unívoca. Está dando mais ou menos seno de φ. Então, em princípio, nós estamos tendo duas possibilidades para o seno de φ, para o φ de x. Uma podendo ser positiva, a outra podendo ser negativa. No método anterior, eu encontrei uma só. Deu menos seno de φ. Claro que obter dois possíveis valores para o φ de x fará com que eu tenha dois possíveis valores para o φ de y. φ de y vai ser igual a menos cotangente de φ, que é igual a cosseno de φ dividido por seno de φ, vezes φ de x, que é mais ou menos seno de φ. O seno racha fora com o seno. Aí você obtém o seguinte, que o φ de y seria menos cosseno que multiplica mais ou menos seno de φ. Então, isso aqui vai dar menos ou mais seno de φ. Aliás, perdão, cosseno de φ. Em outras palavras, enquanto decompondo geometricamente o vetor φ-chapéu me permitiu encontrar de forma unívoca quem seria o φ de x e quem seria o φ de y, através do módulo do φ-chapéu ao quadrado e do produto escalar dele com o R-chapéu, eu estou encontrando duas possibilidades. Se o φ-chapéu valer mais seno de φ,
o φ de y deve valer menos cosseno de φ. Se o φ de x valer menos seno de φ, o φ de y deve valer mais cosseno de φ. Aí você fica nessa sinuca de bico e é um direito seu perguntar o seguinte: a partir do momento que o seu φ de x é igual a menos ou mais ou menos, né? A mais ou menos seno de φ. E o φ de y igual a menos ou mais cosseno de φ, como será que você vai escolher a combinação de sinais correta para as duas componentes? Então, vejam que é um método diferente que pode ser explorado, mas ele traz essas perguntas adicionais. A gente precisa se preocupar em responder essas perguntas. E aí? Digamos que nós não saibamos a cara do φ chapéu ainda. Eu só sei que ele vai ter uma componente φ de x na direção y, mais uma componente φ de y na direção j. Ao utilizar esse método alternativo, eu descobri duas possibilidades para o φ de x, duas possibilidades para o φ de y. Eu insisto na pergunta: como que a gente vai fazer a escolha correta? Tem uma ambiguidade, né? Há duas possibilidades e, na verdade, somente uma delas é correta. Porque se as duas fossem corretas, veja que o vetor φ chapéu ele poderia apontar para duas direções diferentes. Porque se você inverte o sinal da componente x, você inverte o sinal da componente y também. Então, você inverte o vetor resultante. E aí? Tem que levar em consideração o fato dele ser unitário para poder pensar nisso. Isso é verdade. Ele terá que ser unitário. Mas isso não resolve o problema não, Samuel. Porque se você fizer o quadrado de φ de x mais o quadrado de φ de y, ou seja, calcular o módulo do vetor com essas componentes aqui, esse módulo vai dar 1 para qualquer combinação. Entendi. Porque veja que, independente dos sinais, mais ou menos mais, você eleva esses caras ao quadrado. Então, o sinal negativo é eliminado. Você sempre vai fazer uma soma de seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Então, não é mentira o que você falou, mas realmente não resolve. A outra propriedade talvez nos traga alguma luz. O fato dos dois vetores, o R chapéu e o φ chapéu, serem perpendiculares, faz com que o produto escalar entre eles dê zero. Por isso que eles são ortogonais. Então, você tem o seguinte: cosseno de φ, a gente já até chegou nessa relação já, né? Cosseno de φ multiplicado por φ de x, ou seja, pegando o produto escalar e somando, né, o produto das componentes em x com o produto das componentes em y, você vai ter cosseno de φ, φ de x, mais seno de φ, φ de y,
igual a zero. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma provável combinação. Digamos que eu pegue o φ de x. Eu acho que nem isso vai adiantar, a bem da verdade. Acho que vai dar zero para todas. Vai. Qualquer uma das combinações vai dar zero. Se eu pegar o φ de x positivo, vai dar cosseno vezes seno. Aí aqui eu vou ficar com mais seno vezes o φ de y. Se eu pegar mais, eu tenho que pegar menos. Vai se anular. Se eu pegar o sinal negativo, aí eu tenho que pegar o sinal positivo aqui. Vai se anular também. Então, nos dois casos, a coisa é perpendicular. Então, o produto escalar não resolve. Oi, quem está falando? Henrique, tem que ser, então, tem que ser o seno e o cosseno na direção da projeção do R. Como é que é? Tem que ser o seno e o cosseno que estão, tecnicamente, na projeção do R, da onde o φ surge. Não, o Henrique, desculpa, cara, eu não entendi o seu comentário. Eu vou fazer uma figura aqui, veja se você me ajuda a entender o que você está falando. Nossa situação é essa aqui, né? Pegando o caso em 2 dimensões como um caso particular do de 3 dimensões. Você tem um sistema cartesiano de eixos, você tem um pontinho aqui, e o R chapéu você sabe que aponta nessa direção e nesse sentido. Ok. Que é o sentido do R, né? Desse R aí que está tracejando. Isso. Que é o vetor posição. É um vetor unitário na direção do vetor posição. Isso. Aí, então, a gente tem que escolher esse mais ou menos seno cosseno na projeção do R, não? Eles não têm... O R, não R chapéu. Não, de maneira nenhuma. O Henrique, de qual R que você está falando? Do R posição, não do R chapéu. Mas o R posição, você teria que vê-lo em 3 dimensões. Claro que se o problema for bidimensional, eles vão ser paralelos, né? Aqui. Seu vetor Rzão chapéu, aliás, seu vetor Rzão unitário, que é o vetor, aliás, seu vetor posição é esse aqui. O seu vetor R chapéu, ele é um vetor localizado aqui no plano XY. Ele representa uma projeção, ele representa a direção da projeção da posição da partícula no plano XY. O φ chapéu está aqui, fazendo 90 graus com o R chapéu. Repete seu comentário de novo, para mim não está claro ainda o que você está falando, cara. Ah, não, vamos deixar isso de lado, Isso aí não, você tem que falar, você não pode ficar com esse desconforto, não. E nem eu. Não, Edson, a gente vai perder tempo, só. Vamos lá. Você não perder tempo com a aula aí. E aí? Como que a gente resolveria esse problema? O que está acontecendo é o seguinte. A primeira alternativa, que é pegar o φ de x apontando para a esquerda. Aliás, isso aqui dá menos seno de φ. E o φ de y apontando para cima, que é menos seno de φ e mais cosseno de φ, essa combinação de componentes me dá o vetor unitário φ chapéu apontando para cá, que é, inclusive, o que a gente obteve do ponto de vista geométrico. Quando você inverte as componentes, ou seja, quando você pega os outros sinais, digamos que você pega φ de x igual a mais seno de φ,
e φ de y igual a menos cosseno de φ. Inverteu, então, o φ de x, ele passou a apontar para cá. Esse aqui, então, seria meu φ de x igual a mais seno de φ. Mas inverteu a componente x, inverte a componente y. E aí, nesse caso, o φ de y aponta para baixo e ele seria igual a menos cosseno de φ. Nesse caso, o φ chapéu está apontando para cá. Só que eu posso assegurar para vocês que essa escolha de componentes é a correta. E essa escolha de componentes é a errada. Por que eu tenho tanta certeza disso? Por que uma é certa e a outra é errada? Vejam que esse vetor que aponta na direção angular, apontando, porém, no sentido contrário, ele também é perpendicular ao R chapéu, ele também é unitário, então, ele também poderia fazer parte de uma base, não tem problema nenhum. Mas por que eu estou dizendo que essa escolha não é a correta? E sim, essa outra escolha do lado de cá. Alguém tem alguma sugestão? Tem uma coisa que nós não levamos em conta ainda. Existe um produto entre vetores que pode me ajudar a resolver essa ambiguidade. É o produto vetorial. Eu vou recapitular, então, brevemente o produto vetorial em coordenadas cartesianas. Porque as propriedades que são válidas em coordenadas cartesianas, elas vão continuar sendo válidas em coordenadas cilíndricas, né? Ou posteriormente em coordenadas esféricas. Da mesma maneira. Então, veja só. Digamos que vocês tenham dois vetores no espaço como esses aqui. Então, digamos que eu tenha um vetor que venha desse ponto até esse ponto aqui, que eu vou chamar de A. E um outro vetor que venha, pode ser da mesma origem. Aliás, nem de ser da mesma origem. E esse outro vetor aqui que eu vou chamar de vetor B. O A tem componentes AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. O B, por sua vez, tem componentes BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ
na direção K. Nós desejamos construir um novo produto entre esses vetores, que é o produto vetorial. Então, eu quero obter o produto vetorial de A com B, nessa ordem. Então, eu quero calcular um certo vetor C, que é igual ao produto vetorial de A com B, nesta ordem. Isso aqui, vocês vão recapitular, é diferente do produto vetorial de B com A. Em geral, A vetorial com B não é igual a B vetorial com A. São vetores que apontam em sentidos contrários. O módulo até dá o mesmo, você inverte o sinal do vetor resultante. Ele aponta no sentido contrário em relação ao primeiro produto. O que você sabe a respeito do produto vetorial? Bom, você já deve ter visto alguma coisa sobre o produto vetorial em Física 1, em Física 3 e provavelmente lá em Gaal. Você sabe, ou deveria saber, o seguinte. Esse nosso vetor resultante C, ele é, primeiramente, perpendicular ao plano formado por A e B. Então, você pega e faz o seguinte. Você vai pegar aqueles dois vetores lá, o A e o B. Você vai traçar o vetor A, vai traçar o vetor B, colocando a origem de um junto com a origem do outro. Então, aqui está seu vetor B, aqui está seu vetor A. Esses dois vetores formam um plano no espaço, que traça um conjunto de linhas paralelas aos dois vetores. E aí, com isso, você forma um plano. Aí surge uma ambiguidade. Porque se a experiência, porque isso é experimental para nós físicos, se a experiência mostra que o vetor resultante do produto vetorial de A com B é perpendicular a esse plano, ele poderia tanto apontar nessa direção e nesse sentido, quanto ele poderia apontar nessa direção e nesse sentido. No primeiro caso, o seu vetor C faz 90 graus com o A e 90 graus com o B. Ele é perpendicular aos dois, então ele é perpendicular a qualquer ponto no plano formado pelos vetores A e B. Mas acontece que se ele apontar para baixo, a mesma coisa acontece. Então a perpendicularidade não é suficiente para a gente resolver essa ambiguidade. Aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. É o que está acontecendo aqui em cima. Aliás, na lâmina anterior. O φ-chapéu, ele tem que ser perpendicular ao plano formado por R e por K, que é o outro vetor da minha tríade. Ele pode apontar para cá ou para cá. É uma ambiguidade no problema. Como a gente sabe qual é o sentido correto do vetor resultante? É uma regra que vocês devem ter usado um bocado na Física 1 e na Física 3, que é a chamada regra da mão direita.
Aqui talvez vai ser meio difícil relembrar a regra da mão direita para vocês, mas vamos tentar. Em linhas gerais, como é que você faz? Basicamente, você faz o seguinte. Traça aqui o primeiro vetor, traça aqui o segundo vetor. Tá aqui, então, teu vetor A. Tá aqui seu vetor B. E você quer saber o sentido do vetor resultante do produto vetorial de A com B. Como é que você implementa a regra da mão direita? Você vai usar a sua mão direita da seguinte maneira. Você vai colocar a sua mão direita orientada ao longo do primeiro vetor. Então, digamos que a sua mão direita, ela está aqui. O desenho provavelmente vai ficar ruim demais, mas fazer o quê? Aí na tela de vocês, provavelmente, né? Vocês tentarem fazer isso, vocês vão ver que vocês vão até dar uma torcida na mão, para a mão direita ficar orientada ao longo do vetor A. O que você faz agora? Você vai pegar os dedos da sua mão direita e vai empurrar o vetor A em direção ao vetor B. Você vai provocar um giro. Você vai girar a sua mão direita do primeiro para o segundo vetor, nessa ordem, porque você quer fazer A vetorial com B. Quando você fizer o movimento da sua mão girando para o A para o B, seu polegar vai apontar para baixo ou para cima? Estou sozinho, gente? Para baixo. Para baixo. Alguém não entendeu o que eu falei? Não enxergou o que eu falei? Porque esse vai ser o sentido do vetor resultante. E aí, se você girar de B para A, você vai ver que o seu polegar vai apontar para cima. Por isso que você está invertendo o sentido do vetor resultante. E por isso que a operação do produto vetorial não é comutativa. A ordem em que o produto vai ser realizado importa. Essa discussão que eu estou fazendo, ela ainda é em coordenadas cartesianas. Se é em coordenadas cartesianas, eu aqui tenho meu vetor unitário I, eu aqui tenho meu vetor unitário K, e aqui eu tenho meu vetor unitário J. Ok? Então, apenas para a gente recapitular e estender esse raciocínio num segundo momento para coordenadas cilíndricas. Porque lá, basicamente, a gente vai fazer a mesma operação. Vamos ver, então, o produto vetorial na base cartesiana. Ou seja, a base formada pelos vetores unitários I, J e K. Fazendo a figura novamente, a gente vai ter o quê? Seu vetor unitário I apontando para cá, seu vetor unitário J apontando aqui ao longo do seu eixo Y, então aqui eixo X, eixo Y, aqui o eixo Z. E o vetor unitário K apontando para cima. Então, vejam só. Se eu faço o produto vetorial de I com J, o vetor resultante vai apontar para onde? Posicione sua mão direita ao longo do vetor unitário I. Gire a sua mão do primeiro para o segundo vetor. Se você fizer isso, seu polegar aponta para onde? Tá?
K, obviamente. I vetorial com J é igual a K. Você produz um novo vetor unitário perpendicular ao plano formado por I e J. Você gera um novo vetor da base. Então, os vetores da base sempre vão guardar essa relação entre si. O produto vetorial entre eles sempre estará, entre dois deles, sempre estará associado a um terceiro vetor da sua base, se for uma base do R3. E se por acaso eu fizer I vetorial com K? I vetorial com K vai apontar ao longo de qual direção e qual sentido? Põe a sua mão direita ao longo do vetor unitário I, gira a sua mão direita do primeiro para o segundo vetor. Então, faça isso com a mão direita. Coloca os dedões da mão direita ao longo do I. Gira do I para o K. O vetor resultante vai apontar para onde? É para o polegar que você olha agora. Me perdi aqui, não? Menos J. Menos J. Quem falou que se perdeu? Vitor. Eu me perdi nesse giro da mão aí. Você colocou o vetor, colocou a sua mão ao longo do seu vetor unitário I? Tá, beleza. Coloca a sua mão chapada ao longo do vetor unitário I. Tá. Agora você vai girar a sua mão, virar seus dedos da mão do I para o K, fazendo esta operação aqui, de I para K. Sempre é do primeiro para o segundo vetor. Quando você fizer isso, você vai prestar atenção para onde teu polegar aponta. O seu polegar, no caso, vai apontar para essa direção que eu marquei aqui na minha tela, em amarelo, ou para essa direção que eu apontei em vermelho. Peraí, a dimensão espacial aqui tá complicada de... Tá indo para amarelo. Tá indo para o amarelo, não é? É. Mas na direção Y, você não tem o vetor unitário J, Vitor? Sim. Mas apontou no sentido negativo ou positivo do J? É verdade, é pro negativo mesmo. Por isso que dá menos J. Beleza. Então agora faça algo mais fácil. Ponha a sua mão direita orientada ao longo do K. Agora faça o giro do K para o I. Para onde vai apontar o teu vetor resultante? J. O J positivo, não é verdade? Isso. É. Então, quando você inverte a ordem de um produto vetorial, você inverte o sentido do vetor resultante. É isso que nós estamos querendo dizer. Ah, beleza. Tá certo? Beleza. E se por acaso eu fizer produto vetorial de J com K. J com K vai apontar sempre numa direção que é perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. Isso é uma propriedade do produto vetorial. Ele sempre aponta numa direção perpendicular ao plano formado por dois vetores. Só que aí, você tem duas opções. Nesse caso, aponta para cima ou para baixo. Agora, aponta aqui na minha lousa, ou para fora da lousa, ou para dentro da lousa. Vitor, de J para cá, para onde seu polegar vai apontar? Espera aí. Tô ao longo do J, né? Você vai colocar a sua mão direita aqui, Tá. orientada ao longo do J. Uhum. Tá indo Gira. pra aí, né? Ah, para ir. Isso. E se você fizer o contrário? Pega a tua mão direita agora
e orienta ela espalmada ao longo do vetor K. Uhum. Gira a sua mão direita agora, do K para o J. Teu polegar vai apontar para onde? Dá um menos I, é Menos verdade. É porque no início eu estava confundindo a posição da minha mão. Porque tem hora que a palma fica para um lado, tem hora que a palma fica para o outro. Hein? Entendi. Para poder girar. Pois bem, por que dá exatamente I? Por que dá menos I, J, menos J? Porque, em princípio, a gente estava falando apenas do sentido, né? Aqui a gente já está falando que dá um novo vetor unitário, com uma orientação que pode ser positiva ou negativa. É por conta do módulo. O módulo do produto vetorial é definido como sendo o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno do ângulo entre eles. Isso aqui equivale à área do paralelogramo formada por A e B. Eu estou querendo dizer isso aqui. Você pega o primeiro vetor, pega o segundo vetor. Vamos chamar esse vetor aqui de vetor A. Chamar esse vetor aqui de vetor B. Quando você traça as linhas pontilhadas para definir o plano formado por A e B, isso aqui forma um paralelogramo. A área no interior desse paralelogramo. E travou, deve ter caído da rede lá, hein? Alguém manda mensagem no celular dele. Pior que ele nem tem WhatsApp, tem que ligar mesmo. Mas você tem o número aí, Samuel? Foi você da última Ele vez? passou aqui da última aula, deixa eu ver se eu salvo aí. Beleza. Em que ponto exatamente caiu, gente? Você tá falando que forma. Você tinha acabado de fazer o desenho em azul. Para... Esse desenho. Tá. Não, você não tinha nem passado nada de amarelo. Tá. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: o módulo do produto vetorial sempre está associado com essa área. É a área do paralelogramo formado por A e B. Será que essa relação vale para vetores unitários? A gente vai ver que sim. Calcula o módulo de I VEC J. Isso aqui vai ser igual ao módulo de I vezes o módulo de J vezes o seno do ângulo entre eles. Só que eles são ortogonais. O seno entre eles é o seno de 90, que é igual a 1. Então, o módulo de I VEC J é igual ao módulo de K. O módulo de I, porque ele é unitário, vale 1. O módulo de J também vale 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Por isso
que o produto vetorial de I com J dá exatamente o K. Ele gera um novo vetor unitário, que aponta na direção K. Por que dá K? Por que não dá 2K? Por que não dá 5K? Não dá porque o módulo do vetor resultante do produto vetorial desses vetores unitários dá exatamente 1. Não dá 2, não dá 3, não dá 4,9. Dá exatamente 1. Tá certo? Essa relação ela vai ser verdadeira para todos os outros vetores unitários perpendiculares entre si. Tá certo? Aqui apenas um comentário. Eu não sei se vocês vão se lembrar o porquê dessa observação que eu fiz aqui. Vocês se lembram disso? Que considera meio que a área do retângulo aí tem a ver com o seno do ângulo, é isso? Não lembro bem. Na verdade é o seguinte, cara. Aqui cabe uma observação que é acerca do módulo do produto vetorial. Por que esse módulo do produto vetorial está associado com a área do paralelogramo? Veja bem. Tá aqui, então, teus dois vetores A e B. Estão desenhados dessa forma só para a gente poder enxergar com mais facilidade, tá certo? Fazer uma figura um pouco mais limpa, com menos floreios. Tá aqui, então, o A, tá aqui o B. Vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa figura no meio, exatamente no meio. Vou passar uma linha que vem da ponta do A até a ponta do B. Essa divisão gerou para mim 2 triângulos. Concorda? Sim, sim. Vou pegar do ponto B até o vértice do vetor A e vou chamar isso de uma altura H desse retângulo aqui. Então, qual será a área desse meu retângulo? Aliás, desse meu triângulo? Ora, essa área ela é dada por base vezes a altura dividido por 2. Concorda? Sim, sim. Mas essa altura H não é um cateto oposto a esse ângulo θ? É. Então ela se relaciona com a hipotenusa desse triângulo retângulo, que na verdade é o tamanho do vetor A, e com o seno desse ângulo. Isso aqui dá BA seno de θ, dividido por 2. Essa, inclusive, é a relação mais geral que você tem para calcular a área de um triângulo, sem precisar conhecer a altura. Você precisa conhecer 2 lados e o ângulo entre esses 2 lados para conhecer o seno. Mas e se eu pegar essa área do triângulo e multiplicar essa área do triângulo por 2? Eu não vou ter a área da figura inteira? Sim, sim. É a área do paralelogramo, AB. que é o módulo do seu produto vetorial. Então, a Entendi. área do meu paralelogramo, formado pelos vetores A e B, ela é numericamente igual ao módulo do produto vetorial de A com B. Que daria meio vezes 2 dá 1, me dá AB seno de θ. Ok? Tá claro isso, gente? Tá, pra mim tá. Para os demais?
Também. A Amanda tá aí também, Amanda? Tô aqui, professor. Tá conseguindo acompanhar? Tô sim. Vamos tentar estender isso para coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, às vezes a gente fica meio assustado, né? Ah, em coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, as coisas são muito mais difíceis. Ô, Edson, Oi, perdão te cortar. Henrique? Isso, Vou mas falar, Henrique. E aonde que a gente vai definir, então, o sentido daquele menos cosseno, seno lá? Deixa eu te falar uma coisa. Você, como atleticano, assim como eu, a gente tem que ser menos ansioso. Calma, calma. Não é o Galo que tá jogando, não. Calma, calma. Nós já vamos chegar nesse ponto. Calma que nós vamos chegar lá. Certo. Rapidinho, Henrique. Você vai ver que o produto vetorial, Henrique, vai nos ajudar a entender qual que é o sentido correto e daí quais são os sinais corretos que a gente tem que pegar. Só um instantinho, beleza? Ô, Henrique, você tá aí ainda? Tô sim. Você já zoou o Vitor hoje porque ele tá lá na Série B? Vocês perderam pro time de Série B, então fica na boa. Né? Não, cara, a gente tem que dar uma alegria pra vocês, cara. Tem que dar, porque agora vocês vão pegar é Sampaio Correia. Tá complicado, tá O complicado. Oeste vocês não pegam, não. O Oeste caiu pra Série C, né? É Brasil de Pelotas. Não, mas pra ficar Brasil de Pelotas é bom, cara. Poderoso. daqui uns 3 anos a gente tá Poderoso abraçado. Guarani. Confiança. Confiança. Daqui uns 3 anos, na hora que o empresário cansar de brincar de Abramovich Pedro lá, Sampaio. vocês estão abraçados com nós. A gente Você se viu? encontra. Os cruzeirenses estavam achando ruim, né? Que o atleticano comprou a Itatiaia, né? Só que todo mundo todo mundo é atleticano. Até Todo o mundo, Vitor, né? Samuel mesmo, Samuel Rosa mesmo, Samuel jamais. Rosa mesmo já falou isso. Jamais, que não dá, gente. Vamos falar sério agora, gente. Olha só. Nosso problema, então, é tentar entender o sentido correto do vetor unitário φ-chapéu em coordenadas cilíndricas. Aquele método anterior trouxe para mim uma ambiguidade. E é bom a gente prestar atenção nessas sutilezas. Olha só. Em 3 dimensões, eu teria isso aqui. Aqui está o meu ponto, em 3 dimensões espaciais, né? A gente sabe o seguinte, como é que você vai marcar a posição desse ponto? Você vai precisar da altura dele. Aí você tem, relacionado a essa coordenada da altura, você tem um vetorzinho unitário. Que é o seu vetor unitário K-chapéu. Certo? Você marca a projeção da posição da partícula aqui no plano XY. Associada a essa projeção, você define um vetor unitário na direção R-chapéu. E aí, aqui você tem um ângulo φ que marca a posição angular dessa linha radial. Nossa questão é a seguinte. O método que a gente está discutindo faz com que o φ-chapéu seja menos seno de φ na direção I mais cosseno de φ na direção J. Ou será que dá o contrário? Φ-chapéu ser igual a seno de φ na direção I menos o cosseno de φ na direção J. Vocês reparem o seguinte. O φ-chapéu está associado com o movimento da coordenada angular. Para ele ser visualizado, você vem aqui, ó, na projeção da posição da partícula, e essa ambiguidade significa o seguinte: ou o vetor unitário aponta para cá,
ou ele aponta para cá. É isso que está acontecendo. A gente já sabe que o φ chapéu, fazendo produto escalar com o R chapéu, dá como resultado 0. Por quê? Porque o R chapéu aponta nessa direção e nesse sentido, nessa linha que eu estou pontilhando nesse momento. O ângulo que essa linha faz com o φ chapéu apontando nessa direção é 90 graus. Mas para cá, ele é 90 graus também. Então, do ponto de vista do produto escalar, o φ chapéu poderia ser tanto esse vetor, quanto esse vetor aqui. Ele é perpendicular ao R chapéu, e tanto num caso quanto no outro, eles são vetores unitários. A questão é o produto vetorial. O produto vetorial, assim como em coordenadas cartesianas, entre dois vetores unitários, ele sempre tem que me gerar o próximo vetor. Veja bem, digamos que eu pegue o vetor R chapéu, já está definido que aponta da origem para o local da projeção. Digamos que eu faça o produto vetorial do R chapéu com esse vetorzinho aqui. Que eu vou chamar de... Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Que eu vou chamar de alfa chapéu. O alfa chapéu, então, é unitário também. Ele está apontando para cá. É como se fosse esse vetor aqui. Ele foi trazido para cá. Se eu faço o produto unitário de R com alfa, para onde vai apontar o vetor resultante? Lembrando, o R e o alfa, que é uma possibilidade para esse meu φ, esses dois vetores, eles estão no plano XY. E que diabos eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque o vetor resultante num produto vetorial tem que ter qual propriedade? Ele tem que ser perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o alfa e o R estão no plano XY, digamos que os dois vetores estejam aí na mesa de vocês, ou no colchão de vocês, se vocês estiverem deitados. Se esses dois vetores são horizontais, o resultante tem que apontar na vertical. Para cima ou para baixo. Se eu fizer o produto vetorial de R com alfa, o vetor resultante aponta em que direção e em que sentido? Em menos K. Oi? Em menos K. Menos K. Todos concordam? Vitor Pereira, o Vitor Bogenstab, Amanda, a Maria Cristina. Concordam? Deise, Henrique. Tô realizando aqui, peraí. Tá beleza, tá beleza. Tá beleza? Pra mim tá. Obviamente, então, se eu fizer o produto vetorial de R, que aponta na radial para fora, com o beta, que também é um vetor no plano XY apontando para cá, R com beta vai apontar em qual direção? Aliás, em qual sentido?
R e beta estão no plano XY. O resultante tem que ser vertical. Com o beta apontando nessa direção e nesse sentido, o beta seria esse vetor aqui agora, ó. R vetorial com beta vai ter o seu polegar apontando para onde? Para cima ou para baixo? Pera. Pra cima, na direção de cá. Isso. Concorda, Vitor? Sim. Então, o beta chapéu tem que ser igual ao seu φ chapéu. O φ chapéu, o R com o φ chapéu gerou o próximo vetor unitário da sua tríade. Esse é o sentido correto. Produto vetorial do R com o próximo vetor, que é o φ, tem que gerar o K chapéu. E aí dá para perceber por que o beta e o alfa não são exatamente iguais. Vejam só. Ambos são unitários, as componentes são muito parecidas, mas tem uma diferencinha entre eles. Digamos que a projeção esteja aqui, e para cá você tenha o vetor unitário beta chapéu. Para cá você tem o vetor unitário alfa chapéu. Olhem só, gente. Se você vai decompor o beta e o alfa em termos de vetores I e J, com o J aqui ao longo do eixo Y e o I aqui ao longo do eixo X, como de costume, olha só. O alfa vai ter uma componente X positiva. Vai ser um alfa X. A figura ficou muito ruim, porque o alfa ficou praticamente paralelo ao eixo X. Deixa eu redesenhar esses dois vetores aqui para distorcer isso um pouquinho. Senão vocês vão ficar com a impressão que eles teriam que ser exatamente iguais ao vetor I, e não necessariamente. Vamos acentuar bem esse negócio aqui. Então, digamos que nessa posição, o alfa chapéu esteja apontando para cá. O beta chapéu esteja apontando para cá. Pega o alfa chapéu. Ele vai ter uma componente paralela ao eixo X. E ele vai ter uma componente paralela ao eixo Y. Qual vai ser o sinal da componente X? Não está apontando ao longo do eixo Y positivo? Olha para onde o vetor aponta. Esses dois vetores não apontam na mesma direção e no mesmo sentido? Hein, gente? Caí de novo? Não. Respondam, então, criaturas. Tem que andar. Sim, não estou entendendo. Repete a pergunta. Precisar de repetir. Repete a pergunta aí. Perguntei o seguinte. O seu vetor alfa chapéu, que é uma possibilidade para o seu φ chapéu em coordenadas cilíndricas, digamos que nesse ponto ele aponte para cá. Eu estou pensando em decompô-lo em coordenadas cartesianas, Vitor. Ele vai ter uma componente, então, I e uma componente J. Com essa opção, você concorda que a componente X vai acompanhar o vetor unitário I no sentido positivo do eixo X? Olha para onde o alfa X aponta. Ele não aponta paralelamente ao vetor unitário I? Tá, beleza. Até aí, beleza. Da mesma maneira, o que vai acontecer com o alfa Y? O alfa Y aponta
ao longo do eixo Y, mas Caralho. você concorda que ele aponta no sentido negativo do eixo? É. Porque senão. É, verdade. Você tá falando pra esse alfa vindo pra esquerda, né? Exato. Tá. Agora pega o beta. O beta vai ter uma componente beta-x Isso. e vai ter uma componente beta-y. Tá. Você concorda que a beta-x ela vai apontar ao Sentido longo negativo. do sentido negativo do eixo x? Uhum. Então vai dar menos beta-x, beta-x na direção menos i, mais Beta-y. beta-y na direção j. Uhum. Então você tem o alfa chapéu igual a alfa x na direção i, mais alfa y na direção, aliás, Menos alfa y. menos alfa y na direção j. E o beta, por sua vez, vale menos beta-x na direção i, mais beta-y na direção j. Se você olhar cuidadosamente, você vai ver que é essa segunda versão que é a correta. Por quê? Você lembra que o seu φ, chapéu, tinha dado menos seno de φ na direção i, tá. mais cosseno de J. φ na direção j? Uhum. Você concorda que foi essa versão aqui que, ao fazer o produto vetorial com o R chapéu, me apontou na direção K? É porque o beta era igual ao φ, né? Você fez. Exatamente. Entendi. Essas aqui são duas possibilidades para o φ chapéu, mas só uma delas me dá o produto vetorial correto do beta com o φ. É assim que eu elimino a ambiguidade. Se fosse beta-xi menos beta-yj, seria o contrário. Seria o contrário. Ao invés de você fazer o produto vetorial com o R chapéu e obter K, você iria obter menos K. Sim. Tá certo? Beleza. Vale, nesse sentido, um comentário que é o seguinte. Essa decomposição geométrica, eu acho que vocês têm que entendê-la. Mas, na prática, ao longo da solução de um problema, nem sempre, ou numa prova, alguma coisa assim, nem sempre você vai ter condição ou tempo de você poder decompor os vetores ali na hora. Vocês podem ver que eu tentei explicar com cuidado, mas às vezes é um pouquinho enjoado enxergar para onde essas componentes vão apontar. Mas existe um mecanismo muito fácil para você poder representar um produto vetorial, que é o produto vetorial representado no que eu chamo por uma espécie de um relógio. O relógio de 3 ponteiros. O que é isso? Basicamente é o seguinte. Como é que você desenha esse relógio em coordenadas cartesianas? Você vai colocar em ordem alfabética, em coordenadas cartesianas, os vetores unitários I, J e K. E vai percorrer esses vetores unitários no sentido horário. E você sempre vai pensar da seguinte maneira. Quando eu venho do primeiro para o segundo vetor, eu gero o terceiro. Sim, sim. Então, agora eu lembrei disso daí. I vetorial com J vai te dar o próximo vetor da série, que é o K. J vetorial com J vetorial com K vai dar o próximo vetor da série, que é o I. E K vetorial com I me dá o vetor unitário J. Aí os negativos. Você vai percorrer o relógio no sentido anti-horário. Então, agora, se você vem
de I para K, se você vai fazer o produto vetorial de I com K, você vai obter menos J como resultado. Inverteu os produtos vetoriais, a ordem dos vetores, você vai inverter vai inverter o vetor resultante. Então, de J, você vai para menos J. De K, vetorial com J, você vai obter menos I. E de J vetorial com I, você vai obter menos K. Agora vamos fazer a mesma coisa em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, a ideia básica é essa aqui. Você tem o vetor unitário K preservado, o K vai apontar para cima. O R vai apontar na radial ao longo do plano XY. O φ chapéu também está no plano XY. Tá certo? O ângulo entre eles aqui é tudo de 90 graus. Como é que você constrói o relógio? Deixa o K sempre por último. Aí você vai construir o relógio com 3 ponteiros formados por R chapéu, φ chapéu e K chapéu. Da figura dá para ver. Se você faz o seu giro de R para φ, você vai obter o K. Pega a sua mão direita, estende ela ao longo do R e gira do R para o φ. Teu polegar vai apontar para cima. No relógio de 3 ponteiros é isso aqui, ó. R com φ gera o próximo vetor da série, que é o K. Então, R vetorial com φ dá K. Φ vetorial com K, φ vetorial com K, você vai ter o quê? Geometricamente, um vetor perpendicular ao plano formado por K e φ. Põe a sua mão direita ao longo do vetor φ. Gira do φ para o K. Você vai ver que o seu polegar vai apontar paralelamente ao vetor R chapéu. Então, φ vetorial com K vai me dar R chapéu. Φ com K me dá o próximo da série, que é o R chapéu. Por fim, K vetorial com R chapéu me dá como resultado φ chapéu. Inverteu a ordem, você obtém um vetor resultante com sentido contrário ao da relação original. Então, φ vetorial com R chapéu me dá menos K. O K vetorial com φ chapéu me dá menos R chapéu. E o R chapéu vetorial com K chapéu me dá menos φ chapéu. Então, gente, é por isso que o seu vetor φ chapéu tem que ter a componente Y positiva e a componente X negativa. É porque é com essa combinação que você consegue fazer o produto vetorial de R com φ para obter o K apontando para cima. Se ele apontasse para cá, então a componente X seria positiva e a Y seria negativa. Se fosse o inverso, ao fazer o produto vetorial de R com φ, você vai obter menos K como resultado, e não o K. Ok? Podemos seguir? Sim, senhor. Isso nos permite definir uma quantidade que também é útil na análise de produtos vetoriais, que é o chamado tensor de Leavitt-Witta. É um símbolo que assume 3 possíveis valores. Isso aqui pode valer mais 1, menos 1 ou 0. Como é que eu vou saber isso? E em que isso é útil?
O I, J e K aqui não precisam ser os vetores unitários da base canônica do R3, não. Tá certo? O fato é que essa quantidade I, epsilon de I, J e K, essa quantidade, o epsilon de I, J e K, ela é útil para você escrever o produto vetorial entre vetores unitários perpendiculares. Vetores unitários de uma base. A vantagem de usar o vetor epsilon i jk, o tensor de Levi-Civita, o epsilon de jk, é que você pode utilizar isso para qualquer base, cartesiana, cilíndrica, esférica, hiperbólica. Qualquer base tridimensional pode ser descrita em termos do mesmo tensor de Levi-Civita. Basicamente da seguinte forma. Vamos imaginar que você tem uma base ortogonal, que você não sabe qual é. Então, assuma uma base ortogonal qualquer. Como é a base IJK lá do sistema de coordenadas cartesianas? Então, você tem um vetor unitário, que eu vou chamar de EI, um vetor unitário, aliás, E1, um vetor unitário que eu vou chamar de E2, um vetor unitário que eu vou chamar de E3. O E1 pode ser o I, o E2 pode ser o J, o E3 pode ser o K. Mas pode ser também o R chapéu em coordenadas cilíndricas, o Φ chapéu e o K chapéu. Mas pode ser ainda um outro conjunto de vetores unitários, dos quais a gente ainda vai falar. R chapéu, θ chapéu e Φ chapéu. Que são os vetores unitários da base cartesiana. Então aqui seria aliás, da base esférica. Então aqui seriam os vetores unitários da base esférica, aqui seriam os vetores unitários da base cilíndrica, e aqui seriam os vetores unitários da base cartesiana. Mas não vale só para essas bases, não, como eu disse. Só que essas são as mais comuns para nós enquanto físicos. Em geral, quem trabalha com ótica ou com mecânica celeste é que costuma muito trabalhar com outras bases. Quem estuda problemas de espalhamento, às vezes tem bases que são mais vantajosas do que essas três aqui, como é a base parabólica, base hiperbólica. Tem mais de 20 tipos de bases ortogonais diferentes entre si, tá certo? Essas aqui são apenas 3 exemplos e acaba que são os exemplos mais comuns. Ora, em que esse tal de tensor de Levi-Civita vai ser útil para a gente? Vai ser útil da seguinte maneira. Digamos que eu queira pegar qualquer vetor de uma base dessas aqui e fazer produto vetorial com outro vetor da mesma base. Então, eu vou pegar um vetor unitário EI, por exemplo, e fazer um produto vetorial com um vetor unitário EJ. Quem são esse I e J? Não são o I e J em cada base cartesiana, não, tá certo? O I e o J é um conjunto de números que pode valer 1, 2 ou 3. São esses índices aqui. Então, o I pode ser 1, o J pode ser 1 também, pode ser 2 ou pode ser 3. O I pode ser 2, o J pode ser 1, 2 ou 3. O I pode ser 3, o J pode ser 1, 2, 3. O fato é isso aqui, ó. Um epsilon I fazendo produto vetorial com um EJ é muito mais simples, eu demonstro. Isso é um somatório no índice K de epsilon I, J e K é K. Melhor, o vetor unitário é K. É o índice do vetor resultante que vai varrer de 1 a 3. Quer dizer, você vai escrever esse produto vetorial numa base de 3 vetores. Você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai dar epsilon de I e J com o K valendo 1. Epsilon é 1. Mais um epsilon
de IJ, aí o K agora vale 2, é 2. Mais um epsilon de IJ, 3, é 3. Você está exprimindo o vetor, o produto vetorial de I com J em termos dos vetores da base. É 1, é 2 e é 3. É um somatório só. Aí olha só o que vai acontecer. Vamos calcular o produto vetorial de E1 com E2. Certo? Então, agora, se o I vale 1 e o J vale 2, quanto dá o tensor de Levi-Civita para epsilon 1, 2, 1? Não tem índice repetido? 0. Mais o epsilon de IJ2. O I vale 1. O J vale 2. 2. Epsilon 2. Mais epsilon de IJ3. Eu escolhi agora o I igual a 1, o J igual a 2. Epsilon 1, 2, 3. Epsilon 3. O epsilon de 1, 2, 2 tem índice repetido, é 0. E o epsilon de 1, 2, 3, permutação cíclica de índices, dá mais 1. Então, o epsilon 1, o vetor unitário é 1 com o E2, dá, de fato, o vetor unitário da base é 3. Então, o I com o J dá o K. O R com o Φ chapéu dá o K. O R com o θ chapéu em esféricas vai dar o Φ chapéu em esféricas. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o epsilon de 2, produto vetorial de epsilon 2, de E2 com E2. Índices repetidos. Intuitivamente, você já sabe. É o produto vetorial de dois vetores iguais. São vetores paralelos. Tem que dar 0. Será que vai dar 0 mesmo? Vamos lá. Isso aqui vai dar o quê? Isso dá um somatório com o K indo de 1 até 3, do epsilon de IJK é K. Então, isso aqui vai me dar o quê? O epsilon de I igual a 2, J igual a 2. Eles já estão fixados. O K vale 1. Epsilon 1. Mas o epsilon de 2, 2, 1 dá quanto? Não dá 0? Tem alguém ainda, gente? Sim. Mais o epsilon de 2, 2, e agora você vai fazer o K igual a 2. Nossa Senhora, é índice repetido para todo lado. Se com 2 índices dá 0, com 3, então, dá mais 0 ainda. E aí depois vem o epsilon de 2, 2, 3, epsilon 3. O epsilon de 2, 2, 3 tem índices repetidos. Também vai dar 0. Então, produto vetorial de E2 com E2 realmente dá 0. Mais um exemplo. Vamos calcular o E3 fazendo produto vetorial com o E1 em qualquer base. Isso dá o quê? Um somatório em K indo de 1 até 3 do epsilon de 3, 1, vetor unitário é K. Mas, gente, vamos começar a ser pragmático. Tem necessidade de abrir o somatório e colocar o K igual a 1 ou 3? Não. Isso vai dar o epsilon de 3, 1, 2. Epsilon Ezinho 2, que é o vetor unitário E2, que é perpendicular ao 3 e ao 1 simultaneamente. Aí agora você vai lá no seu relógio de 3 ponteiros
e ver que permutação vai ser essa. O epsilon de 3, 1, 2 vai dar mais 1. 3 para 1 para 2. Permutação horária. Epsilon de 3, 1, 2 dá mais 1. O epsilon de 3 com o epsilon 1 vai ser igual a E2. Conseguimos salvar, então. Era isso, não tinha duplo somatório, não. Tá certo? O duplo somatório vai aparecer no duplo produto vetorial. Porque aí, como são dois produtos vetoriais, aí você vai precisar do tensor de Leavitt-Vita 2 vezes. Eu tinha confundido, desculpa. Eu passei o carro na frente dos bois. Tá certo? Como exercício para vocês treinarem, façam as outras permutações da série. E vejam o que vocês vão obter. Só para treinar mesmo. Na próxima aula eu vou trabalhar rapidinho no duplo produto vetorial. Depois a gente vai fazer rapidinho coordenadas esféricas, daí a gente vai começar a falar sobre campos vetoriais, tá certo? Coisas como gradiente, divergente, rotacional, tá na hora da gente começar a andar com esse negócio, tá bom? Mas por hoje eu encerro por aqui, tá joia? Beleza. Ô, gente, boa noite para vocês então, bom restante de semana, tá joia? Boa noite, Edson. Boa noite, Edson. Boa noite, Edson. Um abraço, até mais, gente. Desculpem aí esse errinho aí, tá bom? Até mais.